Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nos abençoe Jesus nesse final de tarde, para que nós possamos fazer desse momento um momento de alegre convívio fraterno em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós vivemos tempos desafiadores e a gente às vezes se lembra do amparo, da presença do alto em nossas vidas. Mas às vezes quando a gente pensa nesse amparo, nós nos lembramos das curas, das mensagens, das comunicações, das expressões fenomênicas, e isso tudo faz parte, não tem nada de errado com isso. A doutrina espírita traz ao campo da normalidade esses fenômenos que durante milênios foram tidos como sobrenaturais. Eles fazem parte. Mas será que a presença do alto na nossa vida se resume simplesmente a essa natureza de fenômenos? Se nós consultarmos a história humana, nós vamos perceber em todas as comunidades, em todas as sociedades, essa presença do alto constante. Sobretudo os textos religiosos são testemunhos extraordinários. Desde quando a gente consulta o Antigo Testamento, quando Abraão tem a visita do anjo, trazendo boas novas, Deus simbolicamente chamando Moisés, a coluna de fogo conduzindo o povo hebreu pelas estradas do deserto, a água que jorrava da rocha, o maná que caía do céu. Nós temos essas expressões simbólicas e factuais daquilo que representa a atuação da misericórdia divina em nossas vidas. Há 2000 anos atrás nós tivemos um fato extraordinário, porque veio do alto o Cristo. Jesus veio para ficar conosco, compartilhar o seu ensino, o seu exemplo, a sua vida. E a própria história da vida do Cristo é repleta de expressões do alto. O cântico dos pastores, na noite em que Jesus nasce, os anjos que o alimentam, depois dos 40 dias no deserto, a narrativa no momento final da cruz, dos espíritos subindo e descendo, fazendo o trânsito entre os dois planos da vida. A presença do alto era constante. Há 166 anos atrás, nós também vimos um fenômeno de natureza intensa, porque surge, por iniciativa do alto, a doutrina dos espíritos. E aqui há um pequeno detalhe, porque a doutrina dos espíritos não é doutrina dos espíritas. É só uma letra, mas muda tudo. Porque o movimento espírita somos nós, que temos a chance, a oportunidade, o convite de vermos o filme no avant-première. Os chamados a atender essa mensagem consoladora e esclarecedora. Mas não nos iludemos. A doutrina espírita é patrimônio da humanidade. Ela vai conosco, sem nosco, ou apesar de nosco. A doutrina espírita representa uma mudança, porque a misericórdia divina oferta no século XIX aquela mensagem consoladora antecedendo o que talvez foi um dos séculos mais desafiadores da história da humanidade. 2 guerras mundiais, crises econômicas de muita profundidade. Mas o socorro do alto vem antes. Acontece que quando nós olhamos na atualidade, mesmo tendo todo esse testemunho histórico, às vezes a gente contempla o mundo em que nós vivemos, a gente começa a se perguntar, de maneira desavisada, cadê Deus? Por que Deus permite tantas coisas? Por que ao lado de tantas conquistas, tantos desafios? Por que ao lado de tantos avanços no campo da tecnologia, da ciência, do conhecimento, tantos desafios no campo da alma? E alguns de nós cedemos diante desses desafios que são reais. O desafio da incompreensão, das perdas, o desafio da gente ter sonhos às vezes esfacelados, são desafios reais, estão presentes. Mas às vezes diante disso a gente cede espaço ao desânimo,
ao desespero e à desesperança. E às vezes a gente engrossa o caldo daquilo que a gente gostaria de ver retirado do mundo, porque a gente cultua no próprio coração o ódio, o rancor, a mágoa, o desânimo. Tudo aquilo que a gente gostaria de ver retirado do mundo, a gente acaba trazendo para dentro da alma. Quando não resvalamos no precipício complicado da indiferença, a indiferença em relação ao outro e a indiferença em relação a mim mesmo. Quando olhamos para a atualidade, às vezes a gente se esquece de que o convite de Jesus foi para que brilhássemos a nossa luz. Foi o Cristo que disse: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus não disse assim: gente, quando a coisa ficar feia, diminua a luz, para de brilhar porque a coisa está complicada. Não, o convite é para que a gente intensifique a nossa luz. E aqui é um detalhe curioso, porque quando a escuridão é mais densa, uma pequena luz faz diferença. Quando a situação está complicada, uma palavra de ânimo, um gesto de cordialidade, um pensamento positivo pode fazer muita diferença. Às vezes, quando a gente se dispõe a acender uma pequena luzinha na nossa vida, a gente pode clarear um ambiente muito escuro. Porque de nada adianta a gente acender um holofote ao meio-dia no meio da rua. Mas se estamos num quarto escuro, às vezes um pequeno pirilampo pode fazer toda a diferença. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Os desafios são muitos, e às vezes a gente se pergunta como fazer, como agir, por que agir, como é que a gente pode se conectar com o alto, como é que nós podemos sentir a presença da misericórdia divina nos momentos em que nós nos sentimos tão solitários, às vezes abandonados, às vezes sem esperança, frustrados. Para que nós possamos sentir a presença do alto, a primeira coisa que nós precisamos entender é a natureza dos desafios da atualidade. E quando falamos dos desafios da atualidade, é importante a gente resgatar as conquistas que nós já temos. E aqui me permitam falar só para os encarnados. Se a gente está encarnado num corpo, no nível da humanidade, é porque nós já avançamos muito. E nós não podemos menosprezar esses avanços. Se nós chegamos no limiar de um mundo de provas e expiações que caminha para o mundo de regeneração, é porque a gente já avançou. Senão a gente estaria ainda no mundo primitivo, que é bastante complicado, porque não tem celular, não tem internet, não tem luz elétrica, água encanada, não tem geladeira, não tem fogão a gás. A gente já avançou. E é preciso que tenhamos consciência desses avanços para que nós possamos entender o próximo nível do jogo. Porque os problemas que nós enfrentamos hoje não são os problemas da biologia que a gente já resolveu. Passamos pelo reino mineral, aprendemos com o reino vegetal, avançamos no reino animal, chegamos na humanidade, que nos oferece desafios diferentes, desafios no campo do simbólico, desafios no campo do significado. Aqueles que estão estagiando nos reinos inferiores, anteriores, não tem esse problema. Eu tenho 2 cachorrinhos em casa, que são maltês, mas fizeram um curso com o demônio da Tasmânia, o Taz. E é curioso a gente olhar o comportamento dos animaizinhos, não é? Você sai, volta, ele está feliz. Aí você esquece uma coisa, sai, volta, aí a 5 minutos ele continua feliz. Você se afasta, ele fica tristinho, você volta, ele está alegre. Ninguém, eu acredito, que chegou em casa, pegou o cachorro meio amuado no canto, e aí foi perguntar para ele: o que está acontecendo? E o cachorro pensando assim: está me traindo. Chegou 2 horas mais tarde hoje. Tem
tenho certeza que estava no pet shop escolhendo outro animal. E eu acho que é um gato. Não tem isso, né? O animalzinho lida com aquilo que está na frente dele. Mas a gente cria essas situações. O ser humano é o único ser que pensa um pensamento e muda o seu estado emocional, que alimenta uma ideia e altera a maneira como percebe o outro, como se relaciona. E é curioso isso, porque os fatos da vida são desafios, sobretudo no campo do significado. Perdas existem, mas como é que a gente vai imprimir significado a cada uma delas? A gente às vezes se frustra. Existem frustrações afetivas. Às vezes a gente tem um relacionamento que não é um relacionamento adequado, que não é um relacionamento feliz. E aí a gente olha para aquele relacionamento e o toma como modelo, como padrão. E escutamos pessoas dizendo assim: depois desse relacionamento eu entendi, homem não presta, mulher é tudo igual. É um homem, é uma mulher. Existem 7.999.999.998 outras pessoas no mundo. Mas a gente estabelece esses padrões. Às vezes a gente tem uma perda financeira, uma perda de um emprego, e a gente imprime significados como se fosse o fim da vida, como se aquilo nos definisse. A minha área finanças, eu trabalho com isso a minha vida toda. Eu me lembro quando comecei minha carreira, um empresário que era poucos anos mais velho que eu, e que tinha tido muito sucesso, me procurou um dia desalentado. A gente percebia pela expressão. E ele estava tão desalentado que eu cheguei a ficar preocupado. Perguntei para ele: mas meu amigo, o que foi? Ele falou: Saulo, eu preciso da sua ajuda porque eu perdi tudo. Eu falei: como assim perdeu tudo? Eu comecei a fazer algumas operações no mercado financeiro, e são operações de opções, e para quem é da área sabe que opção é uma operação complicada, porque ela vira pó da noite para o dia. E eu não só perdi muita coisa, mas estou com dívidas astronômicas. Eu estou pensando até em me matar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: calma, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, vamos fazer um inventário do que é que acontece. Deixa que eu vou te ajudar. Trabalhei ali, levantei, e descobri que ele tinha perdido uma quantia grande, mas tinha sobrado muita coisa que inclusive dava para começar um negócio, existiam bens, patrimônios. E aí eu apresentei para ele, crente que ele ia olhar para aquilo e se sentir aliviado, mas ele não saía daquela neurose, daquela preocupação. Eu falei: mas por que você está assim? Estou te mostrando, né? Não é o fim do mundo, tem saída. Ele falou assim: não, Saulo, eu perdi tudo. Não perdeu tudo, tem ainda isso, mas eu perdi muita coisa. E eu ficava pensando comigo que o que sobrou para ele era mais do que o que eu tinha muitas vezes. Eu falei: se ele está se sentindo fracassado porque perdeu isso, imagina eu que nem cheguei a ter ainda, né? Às vezes a gente imprime significados que se distanciam da realidade. São escolhas que nós podemos fazer. Às vezes a gente perde um ente querido pela desencarnação. E é curioso que às vezes a gente nem se permite sentir a tristeza. Principalmente quando somos espíritas, né? Porque não pode ficar ali, sabe da imortalidade da alma. E a gente esquece que a tristeza é uma das emoções mais bonitas que existem. Porque só sente tristeza quem foi capaz de amar. A tristeza é a emoção que nos informa que algo importante na nossa vida não está mais presente. A pessoa que não amou não sente tristeza, porque aquilo não teve presente na vida dela. A tristeza é algo salutar dentro dos padrões de normalidade, porque ela nos informa que alguém importante passou pela nossa vida. A gente não vai preencher aquele vazio, isso é uma ilusão. A certeza da imortalidade não preenche a saudade. A gente vive com a saudade, mas a gente pode honrar a memória dos que foram em função dos nossos atos perante aqueles que ficaram.
A gente imprime esses significados. Eu me lembro de uma vez que conversava com o executivo, e ele havia sido demitido, e a gente estava, no dia que ele foi demitido, ele me ligou, falou: Saulo, preciso falar com você, perdi um emprego. Ok, vamos conversar. Quer conversar hoje? Ele falou: não, hoje eu não posso. Eu falei: tá bom, por quê? Não, porque eu fui demitido hoje eu vou na academia e tenho um jantar com a minha família. Eu falei: tadinho, né? Ficou doido, né? Ficou tão... Vai na academia no dia que foi demitido. E eu perguntei para ele, falei assim: por que você resolveu fazer isso? Eu falei que já que eu perdi o emprego, eu preciso cuidar de mim para que eu esteja bem na hora de buscar um outro. E eu preciso envolver a minha família, porque é ela que vai me dar força e sustentação. Às vezes a gente se define pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas, e nós nos esquecemos que só é fracasso quando nós não aprendemos nada. Que cada experiência da vida nos convida a abrir novos horizontes. E é exatamente com essa compreensão que nós sentimos a presença divina no nosso cotidiano. Sentir a presença do alto significa entender os mecanismos de atuação da misericórdia divina, que nem sempre dá o que a gente pede, mas sempre nos oferece o que nós precisamos. Porque a gente, como a Ana Teresa comentou, às vezes a gente tem dificuldade de pedir as coisas que nós realmente precisamos. A gente pede coisas que definem a imposição de padrões externos, aquilo que nós herdamos como herança, e a gente esquece de olhar para si e avaliar o que é que nós realmente queremos. A misericórdia divina, ela atende às criaturas através das criaturas, o que significa para a gente algo muito importante, porque não adianta a gente esperar que Deus vai se materializar na nossa frente. A atuação da misericórdia divina chegará por uma mensagem, por uma informação, por um vídeo, por alguém que nos procura, por uma postura de alguém que senta ao nosso lado e faz o silêncio diante da dor que nós estamos vivendo, nos mostrando que não estamos sós. Esse mecanismo é muito bonito, porque ele também nos coloca diante da oportunidade de sermos a expressão da misericórdia divina junto daqueles que estão à nossa volta. A presença da misericórdia divina não nos priva das experiências que nós temos, porque elas nos fortalecem, elas nos ensinam. Mas a misericórdia divina nunca nos desampara. A misericórdia divina manda os recursos antes, para que a gente tenha condições de enfrentar os desafios que vêm à frente. Eu me recordo que uma vez participava de um grupo mediúnico, e eu tinha um amigo, e uma vez esse amigo me procurou dizendo: Saulo, eu não sei o que acontece, eu acho que eu devo ter tacado pedra na cruz, porque é só eu começar a juntar um dinheirinho, acontece alguma coisa. Eu junto um dinheirinho, o carro estraga. Eu junto um pouco mais, a casa precisa de reparos. Eu formo uma pequena poupança, alguém da família adoece, eu preciso atender. Vai lá, fala com aqueles guias que você tem, vê o que é que eu fiz de errado. E eu confesso que eu me compadeci da situação dele. Cheguei na reunião mediúnica e perguntei se for possível, dar alguma orientação, quem sabe o mentor desse meu amigo, alguma coisa que eu possa dizer para ele. E o mentor dele se manifestou dizendo: olha que interessante, Saulo, sempre que a gente vê um problema lá na frente, a gente manda o recurso antes, para ele poder enfrentar o desafio. E muitas vezes a gente entende essas dificuldades como sendo a perda, e a gente não percebe o quanto a misericórdia divina nos oferece recursos para que nós possamos enfrentar os desafios. A misericórdia divina, ela é curiosa, porque mesmo Deus sendo a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ele nunca violenta as nossas consciências. Nos permite trilhar os caminhos que nós desejamos, ainda que sejam caminhos que não sejam os melhores.
Porque a misericórdia divina, ela age como alguém que constrói uma estrada pavimentada, bonita, iluminada, tem posto de gasolina, restaurante, oficina, mas tem algumas condições. Tem um limite de velocidade, tem uma faixa que a gente tem que respeitar, tem outros motoristas. E aí, de repente, a gente olha para aquilo e fala assim: eu consigo chegar mais rápido. Sai da estrada, envereda numa estrada de chão, e aí começa a andar, de repente as luzes acabam, o carro começa a dar problema, não tem aonde abastecer, aí o pneu fura, o eixo empena, a gente desce do carro, está chovendo, estraga o sapato, molha o cabelo. A culpa não é da providência divina, a estrada estava lá, mas a gente opta pelos atalhos, a gente opta por aquilo que às vezes não é o caminho escolhido. Eu me lembro de um caso que todos nós devemos conhecer, de André Luiz, no filme Nosso Lar. Quando André Luiz desencarna, a mãe está do lado dele. Gente, está bom, no dia um pouco tumultuado, ele passa 8 anos no umbral para aprender a fazer uma prece, e pediu auxílio. Cá entre nós, não dava para ter feito isso com uma semaninha, 1 mês, 2 meses, 8 anos. E no momento em que ele faz a prece, a providência divina é curiosa, porque os mentores espirituais não falam assim. Eles visitavam André Luiz durante esses 8 anos, a mãe visitava ele. Quando ele pede o auxílio, eu acho que se fosse a gente, fala assim: quem? Aquele? Põe na fila de espera aí. Cansei de ir lá. A misericórdia divina atende instantaneamente. A partir do momento em que a criatura humana, ela se predispõe a estabelecer um novo padrão de vibração, o socorro do alto aparece instantaneamente. A cena do filme é muito bonita, porque aquela comitiva chega, recolhe André Luiz, colocam-no na maca, e o diretor da comitiva contempla aquela multidão de sofredores que ainda deambulavam no umbral e estende as mãos. Quantos atendem? Quantos estavam dispostos a abandonar os vícios, os preconceitos e os apegos na direção de algo melhor? Porque a maior dificuldade da providência divina é fazer com que nós deixemos de querer aquilo que muitas vezes é a causa do nosso sofrimento. Estabelecer padrões de conexão significa a gente reconhecer de maneira muito legítima qual é a nossa perspectiva de mundo. E a doutrina espírita nos informa que nós temos 3 perspectivas. A primeira delas é quando nós acreditamos que a nossa vida começa no berço e terminará com o túmulo. E é uma maneira que é possível se viver, até que cheguem as dores, até que cheguem as dificuldades e os desafios. Porque se nós não enxergamos futuro, é muito difícil da gente lidar com o presente desafiador. A segunda perspectiva é quando a gente até acredita na imortalidade, mas é apenas uma, já é um começo, já é um avanço, está valendo. Porque a gente já começa a esperar algo mais. Mas nem sempre isso explica a causa de muitos desafios que nós vivemos. E a doutrina espírita nos traz a terceira perspectiva, a perspectiva da reencarnação. Somos o resultado de reencarnações milenares no nosso passado e temos a imortalidade diante de nós. O que faz com que nós comecemos a valorizar o momento presente como sendo um elo importante entre aquilo que eu fui e aquilo que eu serei. Entre aquilo que representa o meu passado, que está indelevelmente marcado. Ninguém consegue mudar aquilo que fez até a tarde de hoje. Mas nós podemos agora começar a construir um novo futuro. Eu me lembro uma vez que estava na Federação Espírita do Paraná, e depois de uma palestra, uma senhora
com mais ou menos uns 76 anos, me procurou e falou assim: Saulo, eu estou encantada com a doutrina espírita. Conheci o espiritismo há 4 anos e mudou minha vida. Eu falei: que beleza, minha irmã. E como é que foi isso? Falou: mudou tanto que eu me matriculei no curso de medicina. Eu olhei para ela e eu confesso que eu fiquei com um pouco de pena. Porque eu tenho amigos que são médicos, e eu sei que um curso de medicina são ali 5, 6 anos, depois tem a especialização, depois ainda tem os momentos que a gente precisa estudar, se formar, então vai ali uns 10 anos. Né? Eu acho que ela deve ter captado o que eu estava pensando, e falou assim: eu não estou nem preocupada com relação a se eu vou terminar o curso, porque o meu projeto é o seguinte: eu começo a estudar agora, se eu desencarnar antes, na próxima encarnação já nasço criança prodígio, entro na faculdade com 18 anos, eu estou ganhando tempo para a próxima. A gente tem essa concepção de o que nós estamos fazendo hoje vale a pena para o nosso futuro. Agora é preciso tomar cuidado quando a gente entende a perspectiva da reencarnação, porque ela não nos convida a uma negação do que eu sou, mas a uma transcendência e ampliação. Eu não deixo de ser uma pessoa que tem seus papéis, que tem as suas funções no mundo, mas eu não sou só isso. A gente começa a entender que não são só as conquistas materiais que importam, mas também as conquistas espirituais. Mas nós não podemos cair no equívoco de achar que me afastando das coisas materiais, eu vou conquistar coisas espirituais. Porque primeiro a gente precisa lidar com aquilo que é mais simples. E cá entre nós, o que é mais simples? A gente construir uma profissão, uma carreira, ou a gente perdoar? A carreira é mais simples. O que é mais fácil? A gente cuidar do nosso corpo ou a gente amar os inimigos? Vamos começar com a academia. Estamos no caminho. Por isso estamos no mundo, para que nós aprendamos a lidar com as coisas que são mais simples. A pedagogia divina nos oferta, assim como nós, a criança que está no colégio, iniciando a sua formação, os brinquedos materiais para desenvolver as habilidades, a compreensão, a fim de que ela possa avançar e compreender elementos de maior envergadura. Nós começamos a compreender que as vicissitudes são convites ao fortalecimento, que provas são acesso a novos horizontes. E a imortalidade contextualiza todas as nossas experiências. Porque como Allan Kardec nos diz num belo item do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista e a perspectiva que nós adotamos muda tudo. Para aquele que não tem o ponto de vista da imortalidade, às vezes uma pequena perda pode significar uma grande ruína. Mas para aquele que se vê como espírito imortal, às vezes muito do que se perde não é somente uma pequena ninharia que não vai o abalar. O problema do atendimento da presença do alto é sobretudo um problema de sintonia, de conexões espirituais. E quando a gente fala de sintonia, de conexões espirituais, não nos referimos somente ao campo da mediunidade, embora ele também esteja presente, mas em relação a como nós estabelecemos os nossos padrões de sentimento e de pensamento. O que nós cultivamos como sentimento, como pensamento, como ações? Porque isso vai fazer com que nós enxerguemos e com que nós nos conectemos. Às vezes a gente vai na casa espírita, e agora que estamos voltando aos eventos presenciais, é tão bom, não é? A gente chega na casa espírita, aquele ambiente maravilhoso, a gente se chama de irmão, se abraça, pisa no pé, não tem problema, já está desculpado. Aí a gente sai da casa espírita, cruza o portão de saída, parece que tem uma coisa esperando a gente do lado de fora. Aí a gente vai para casa, alguém dá aquela fechadinha fraterna na gente, a gente lembra até da mãe da criatura. Os ambientes são ambientes de treino, de testes, para que a gente possa ir fortalecendo essa nossa disposição de sentir em qualquer situação
o padrão que nos possibilita reconhecer a presença da misericórdia divina. Reconhecer a presença da misericórdia divina significa a gente rever o nosso conjunto de crenças e de valores, que muitas vezes nos limitam, que muitas vezes nos impedem de avançar. Que tipo de crença que nós cultivamos em relação ao que nós somos, em relação ao que o outro é? Que tipo de pergunta que nós fazemos? E é curioso porque no campo das perguntas a gente às vezes está começando a engatinhar. Eu vejo às vezes quando a gente está diante de uma situação desafiadora, a gente faz perguntas cujas respostas não nos auxiliam. A gente está diante do nosso filho que não nos escuta, e a gente se pergunta assim, por que ele não me escuta? Qual que é a resposta para essa pergunta? Ele não te escuta porque você não fala direito, porque você não soube se comunicar, porque ele não gosta de você. Não seria melhor se a gente alterasse o nosso padrão de perguntas? Como é que eu posso me conectar com intensidade com meu filho? Como é que eu posso me fazer entendido, entendida? Como é que eu posso fazer com que ele me entenda? Às vezes a gente faz perguntas inadequadas sobre nós mesmos. Por que eu fiz essa bobagem? Que tipo de resposta que vem? Porque você não dá conta, porque você não conhece, porque você não é bom o suficiente. E se nós começássemos a alterar essas perguntas? A situação não muda. O que eu aprendi com essa situação? O que ela veio me ensinar? O que eu fiz que eu poderia deixar de fazer? Significa a gente construir hábitos de sintonizar com a misericórdia divina. O hábito de se preparar para o sono. O hábito de se acordar preservando-se. O hábito da oração. O hábito da meditação. Para que a gente possa de fato perceber que não existe ninguém no mundo que se encontra desamparado da misericórdia divina. O auxílio do alto sempre está presente, mas é preciso que nós tenhamos a disposição de sintonizar e vibrar na frequência que nos permite receber a mensagem. É mais ou menos como os rádios de antigamente. Eu sei que muita gente talvez nem se lembre mais do que era o rádio, aquele botãozinho que a gente ficava tentando sintonizar ali, e às vezes era um pouquinho, dava um chiado. A gente precisa sintonizar. E essa sintonia acontece a partir do momento que a gente vive com intensidade a nossa vida. Viver com intensidade significa a gente sair da ilusão do eu tenho que fazer as coisas, para a gente cair no domínio do eu quero fazer as coisas. Às vezes a gente se equivoca em relação ao que nós temos que fazer e o que nós queremos fazer. E a gente até faz boas coisas, porque tem que fazer. E o mérito não é alcançado, porque não é uma escolha legítima. Quando nós começamos a reconhecer o que nós temos que fazer, só como coisas que temos que fazer, a gente perde a beleza da vida. Eu me recordo que uma vez estava conversando com uma mãe, num evento, e ela sobrecarregada, porque o marido a havia abandonado, tinha alguns meses, ela ficou com as 2 crianças em casa, tinha que prover financeiramente o lar, cuidar das necessidades emotivas, educacionais dos filhos, cuidar de si mesma. E ela falando, Saulo, eu estou muito sobrecarregada, eu não sei o que fazer. Eu falei, por quê? Não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu perguntei, por que você tem que cuidar dos seus filhos? Porque eu sou mãe. Eu perguntei, todas as mães cuidam dos filhos? Não tem mãe que abandona? Não tem mãe que é negligente? Não, tem mãe assim. Então por que você tem que fazer? Você está querendo dizer que isso é uma escolha? Eu falei, você pode escolher ser uma mãe como as outras. Não, mas isso eu não quero. Eu amo meus filhos. Então não é porque você tem que fazer, é porque você quer fazer. E ela me disse que naquele momento foi como se tirasse um peso dos ombros, porque quando existe a escolha, quando a gente se coloca no padrão do que nós queremos, não muda a realidade,
mas muda a energia que nós colocamos. Viver com intensidade significa a gente abandonar a ilusão de que a vida é feita de regrinhas. A vida é feita de princípios. E, gente, eu gostaria que fosse só regrinha, seria tão mais simples. A gente faz um checklist, vou no centro toda semana, dou 2 cestas básicas por mês, tomo passe aos domingos, vou na missa e estou de bem. Não é tão simples assim. Porque muitas vezes a gente cumpre as regras, mas a gente não segue os princípios. Os princípios se ajustam às circunstâncias. O princípio do amor às vezes exige estabelecimento de limites, imposições, restrições. Viver com intensidade significa a gente ter consciência das nossas escolhas, viver segundo princípios e abandonar a ilusão do tenho para aquilo que eu quero. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, há uma parábola pequenininha do Cristo. Alguns poucos versículos, em que ele se dirige aos fariseus e lhe diz: como vocês avaliam isso? Um pai tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro filho e disse a ele: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho respondeu: não quero. Mas depois, mudando de opinião, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou: meu filho, vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: sim, papai. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade de meu pai que está nos céus? E o texto não diz, mas provavelmente os fariseus responderam: o primeiro. E Jesus tem uma frase dura, porque ele diz assim: por isso, as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E eu confesso que eu me deparei com essa frase do Cristo durante muito tempo, para entender o que ela significava. Até que os mais velhos vão entender a expressão, caiu a ficha. Caía a ficha quando a gente colocava a ficha no orelhão, conectava. Precisa explicação? Caiu a ficha de que aqueles que vivem com intensidade, ainda que se equivoquem, permitem-se mudar de opinião, de direção e fazer novas escolhas. Porque a construção de uma vida de felicidade pode ser tomada no momento presente, em um instante, porque é uma mudança de rumo, é uma mudança de direção. É como o piloto do avião que, entendendo que aquela direção não é mais adequada, ou que ela é perigosa, muda o leme a alguns graus. A partir daí, é aproveitar a viagem, olhar as flores do caminho. A gente pode mudar a direção da nossa vida num segundo. O resto é o tempo em que nós vamos aproveitar a jornada. Por isso Jesus nos diz que viver com intensidade significa a gente valorizar o que nós queremos. Um dos maiores exemplos disso é Paulo de Tarso, que nós veneramos por todo o trabalho que ele realizou. Mais da metade dos textos do Novo Testamento são atribuídos a Paulo de Tarso. Um dos evangelistas era discípulo de Paulo. Mas se a gente pega Paulo de Tarso antes daquele encontro com Jesus na estrada para Damasco, era alguém que agia com um rigorosismo muito grande, que não aceitava opiniões diferentes, que agredia, que foi responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Se a gente pega só essa parte de Paulo, era um criminoso. Mas a partir do momento que ele diz: vou reajustar a minha vida, a sua força, o seu vigor, imprime uma nova direção. É por essa razão que Estevão dirá a Abigail, naquele momento em que ele está partindo do mundo, em função do que Paulo havia feito com ele, e Abigail, sua irmã, chorando, Estevão olha para ela e diz: por que choras, Abigail? Se ele defende assim a Moisés, imagina o que não fará quando conhecer o Cristo. Viver com intensidade significa a gente abraçar cada instante da nossa vida,
cada momento que nós estamos no ambiente de trabalho, familiar, no ambiente profissional. E reconhecer que em todos esses instantes, a presença da misericórdia divina está ali. Ninguém caminha desamparado pelas estradas do mundo. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil. Muitas vezes nós nos vemos diante de precipícios, de obstáculos que parecem intransponíveis. Mas mesmo para essas situações, o Cristo nos legou uma ferramenta extraordinária para que a gente se conecte com o alto e possa sentir a presença da misericórdia divina, que é a oração. Porque foi Jesus que nos ensinou a orar, dizendo: quando fordes orar, dizei: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha, Senhor, ao nosso coração o teu reino de felicidade, de paz e de claridade na senda da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile, que não erra, assim no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todos os males, dá-nos o pão no caminho, mas que seja ele forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor, pois hoje não só cremos, mas pelas luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade são as luzes da imortalidade. Teve fim a escura morte, que de fato é vida de outra sorte. Não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade. Auxilia-nos, Senhor, também no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aquele que caminha longe do bem. Pois sabemos que quem sofre, quem erra, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, despeça-nos, Senhor, hoje e sempre, nas bênçãos de tua luz. Muito obrigado.